apuração exclusiva de Daniel Hittner, que apurou que as grandes construtoras brasileiras desistiram de entrar na disputa do leilão do túnel Santos-Guarujá, uma das maiores obras tocadas atualmente pelo governo federal e também pelo governo de São Paulo. O leilão contou efetivamente com 2 propostas na entrega dos envelopes nesta segunda-feira. Quem explica esse cenário para a gente é Daniel Hittner, diretor da CNN em Brasília. Hittner, me conta essa apuração, por que os brasileiros tiraram o pé do acelerador? Boa noite. Boa noite, Naka. Boa noite a todos. Vamos lá, Naka. Primeiro, uma notícia igualmente importante. Temos leilão. Temos um leilão com 2 propostas. Isso é relevante, isso é a boa notícia. A construtora portuguesa Mota-Engil e a espanhola Acciona apresentaram ofertas hoje. Hoje era o prazo para o recebimento das propostas dessa PPP, dessa parceria público-privada, e o leilão, efetivamente, a abertura das propostas e a disputa entre quem entregou efetivamente as ofertas acontece na sexta-feira, na B3, em São Paulo. A Acciona é uma empresa que tem entrado muito forte em projetos de infraestrutura, está construindo a linha 6 laranja do metrô de São Paulo, está fazendo os estudos também para a linha 16 violeta, tem apostado, feito algumas apostas relevantes no setor de saneamento básico e vem com tudo para o leilão do túnel Santos-Guarujá. E a construtora portuguesa Mota-Engil ainda tem uma presença relativamente tímida no mercado brasileiro, mas já está em mais de 50 países, tem feito algumas apostas aqui no mercado brasileiro na prestação de serviços para óleo e gás, levou um contrato recente do VLT de Salvador, um projeto de mobilidade urbana, e vem forte porque tem a participação acionária, tem mais de 30% do capital da gigante chinesa, e aí é gigante mesmo, CCCC, uma mega empresa chinesa de engenharia. Então essas 2 estão no páreo, ótima notícia. O que é a má notícia? O que é o copo meio vazio? A desistência das construtoras brasileiras que vinham estudando muito fortemente o projeto, e aí eram 3 grupos. Você tinha a Odebrecht e a Allia, antiga Queiroz Galvão, que estavam ali estudando juntas a entrada no leilão, desistiram de última hora neste fim de semana. A Andrade Gutierrez, que vinha conversando com um fundo de investimentos, um fundo financeiro para se capitalizar e entrar no leilão, também desistiu. E a construtora cearense Marchise, que vinha em tratativas com a italiana Webuild, com vários contratos no metrô de São Paulo, a Webuild, e essa construtora italiana desistiu. Então, a Marchise, que estava muito interessada, ficou sem parceiro, ainda tentou entrar de última hora num outro consórcio e acabou não conseguindo. Portanto, Odebrecht e Allia, um consórcio. Segundo consórcio, Andrade Gutierrez e um fundo financeiro. E um terceiro consórcio, Marchise e a italiana Webuild, desistiram de entrar no leilão. No total, serão 2 ofertas, Acciona e Mota-Engil / a chinesa CCCC, o que é bom, teremos competição, é uma maior obra de infraestrutura urbana de todo o novo PAC, quase 7 bilhões de reais, absolutamente relevante, uma tecnologia inédita no país, mas é isso. Tínhamos uma perspectiva de entrada de 4, 5 consórcios, ficaram 2. E, Hittner, então, sobre este risco que você muito bem começou a nossa conversa destacando que é uma notícia igualmente importante. Teremos leilão. Acho que vale a pena a gente fazer uma memória sobre esse risco. Por que a gente conversou sobre ele na semana passada, a possibilidade de não ocorrência deste leilão na sexta-feira. Além disso, aí eu quero ouvir a tua opinião como alguém que acompanhou essa história desde sempre. Será que vai ter uma disputa boa? Dá para ter algum tipo de expectativa entre esses 2 envelopes que foram entregues?
Olha, Naka, a Mota Engil, que tem acesso a um capital, ao financiamento muito barato e abundante, porque tem 32% pela última... A última vez que eu vi o balanço da Mota Engil, estava com 32% de capital chinês. Então tem acesso a um financiamento muito barato e apetite para entrar no mercado brasileiro. Sim. E a Acciona, que tem feito movimentos ousados. A Acciona pegou ali uma parceria público-privada do metrô de São Paulo, a linha 6, toda complicada. Era inclusive um projeto que pertencia ao Odebrecht e a Queiroz Galvão no passado, ali na época da Lava Jato, completamente torto, enrolado, e a Acciona conseguiu reempacotar isso. A obra está em dia, não sofreu mais grandes atrasos. A Acciona está tomando alguns movimentos muito interessantes na área de saneamento, venceu uma PPP importante da Sanepar no Paraná, perdeu, mas participou muito ativamente de um leilão no Espírito Santo, da PPP da Cesan, tem investido de forma relevante no mercado brasileiro, tem cara de um leilão com concorrência. Agora, eu mencionaria, acho que é importante, Naka, a gente jogar um olhar de por que construtoras brasileiras que foram tão grandes no passado e que ainda detêm uma expertise muito grande, detêm uma capacidade técnica absolutamente relevante, são suprassumos da engenharia nacional, têm essa capacidade, é muito importante a gente lembrar disso. Por que elas não estão conseguindo se reerguer? Porque, para mim, esse projeto poderia marcar, obviamente, desde que elas vencessem o leilão, um desses grupos vencesse o leilão, marcar a grande volta de uma dessas construtoras, qualquer uma delas. Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, em um projeto estruturante de infraestrutura, né? uma grande vitrine. Por que isso não aconteceu? Eu conversei com executivos dessas empresas hoje e a percepção que eu tive por parte deles foi a seguinte: o projeto, o edital, estava bem montado, estava bem estruturado. É um tipo de concessão que pede uma construtora, porque você não tem grandes investimentos operacionais, que é o que o setor chama de OPEX, e você tem grandes investimentos na obra em si, que é o CAPEX. Então, para as empresas de engenharia, esse é um modelo interessante, é diferente daqueles projetos, por exemplo, em aeroportos, que são muito bons para as operadoras, para a CCR, hoje Motiva, para a Ecorodovias, mas não necessariamente para as construtoras. Ora, se o projeto é interessante para as empreiteiras, para a engenharia, então por que elas não estão participando efetivamente? E o edital estava bom, na opinião delas. O problema é o financiamento. O que elas me relataram é que os bancos públicos fecharam as portas, os bancos públicos ainda têm muitas restrições por causa do histórico dessas empresas envolvendo a Operação Lava Jato, e que os bancos privados estão com financiamento muito caro. O CDI está em 14%, 15%. Então, é proibitivo. Agora, esse ponto dos bancos públicos chamou muito a atenção das construtoras, porque aquela coisa de separar o CPF do CNPJ 10 anos depois da Lava Jato, essas empresas já fizeram e já renegociaram acordos de leniência. Essas empresas já estão reestruturadas. Os antigos sócios não fazem parte mais da estrutura societária, ou pelo menos não controlam mais essas empresas. Então você separou o CPF do CNPJ. Por que mesmo que elas não podem voltar para uma grande obra de infraestrutura? Esse relato de que os bancos públicos fecharam as portas, isso me pareceu um pouco preocupante. Porque se a gente for puxar bem o histórico das empresas estrangeiras, das construtoras, elas também tiveram seus problemas nos países de origem. Não dá para esconder que a Espanha também teve grandes casos de corrupção, Portugal, China, Alemanha, Coreia do Sul. Então, todos os países têm um histórico, bem ou mal, ali de corrupção, e o importante é você punir, sanear as empresas e separar CPF de CNPJ. Portanto, isso me pareceu ruim de impedir essa redenção, essa volta das construtoras, que, de novo, tem que pagar pelo que fizeram, isso está fora de questão, mas não estão alegando, pelo menos, que não conseguem acesso ao financiamento público que é dado para os
concorrentes. Não, interessantíssima essa história, Hitchner, e que bom que não é, por exemplo, por perda da capacidade tecnológica das empresas brasileiras que continuam sabendo executar, projetar obras dessa magnitude. O problema é o bom e velho dinheiro. Neste caso, o custo elevado do dinheiro. Daniel Hitchner, parabéns pela apuração e por tantos detalhes saborosos dessa história, meu caro. Obrigado, boa noite. Obrigado, Naka. Boa noite a você e a todos.